Em um mundo cheio de maravilhas ocultas, algumas das descobertas mais incríveis acontecem por acaso. Em meio à beleza pacífica dessas paisagens, drones deslizam silenciosamente, revelando segredos que nunca deveriam ser encontrados. Junte-se a nós enquanto nos aventuramos no coração do desconhecido e exploramos essas descobertas, incluindo um caso em que um drone fez uma descoberta assustadora em um canyon que ninguém deveria ver. Número 1. Esta descoberta assustadora aconteceu em um canyon remoto, um lugar raramente tocado por mãos humanas, onde os únicos sons são os chamados ocasionais de um pássaro distante. Esta paisagem serena e quase mística tomou um rumo sombrio recentemente, quando um drone voando acima fez uma descoberta arrepiante no canyon que ninguém deveria ver. O drone, equipado com uma câmera de alta resolução, estava sendo usado para capturar imagens da deslumbrante beleza natural do canyon. Mas o que encontrou foi algo muito mais perturbador. Espalhados pelo terreno rochoso havia numerosos esqueletos humanos. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando o operador do drone notou o que parecia ser ossos na tela. A princípio, ele pensou que poderiam ser restos de animais ou até fósseis, comuns em lugares tão isolados. No entanto, ao pilotar o drone mais perto, ficou evidente que aqueles não eram ossos de animais, mas de humanos. Os esqueletos estavam em várias posições, alguns parecendo estar ali há muito tempo, outros mais recentes. As origens desses restos e como apareceram ali permanecem um mistério até hoje. Você tem alguma teoria sobre sua origem? Deixe-nos saber nos comentários. Enquanto isso, vamos explorar mais algumas descobertas incríveis feitas por drones. Número 2. Aramumuru. Nas paisagens acidentadas do sul do Peru, perto das margens do famoso lago Titicaca, encontra-se uma estrutura misteriosa que capturou a imaginação de muitos. Conhecida como o Portal de Aramumuru, ou o Portão dos Deuses, esta porta é cortada em uma face de rocha maciça que se eleva a mais de 7 metros de altura. Por centenas de anos, as origens inexplicáveis desta estrutura a tornaram um ponto focal para cientistas, espiritualistas e aventureiros curiosos. Recentemente, ela se tornou famosa novamente, quando imagens revolucionárias de drones mostraram seu design peculiar. O portal de Aramumuru não é apenas um corte simples na rocha. É uma porta retangular perfeita, esculpida em uma pedra rosada incomum, um material não encontrado nas proximidades. Desde a descoberta, as verdadeiras origens e propósitos de Aramumuru permanecem envoltos em mistério. Enquanto alguns atribuem o portal aos Incas, ou até a culturas pré-incas como os Tiwanaku, evidências concretas que apoiem essas alegações são escassas. Uma teoria prevalente sugere que o portal pode ter sido uma entrada para um templo subterrâneo ou complexo. Outros afirmam que servia como um local cerimonial para rituais xamânicos antigos, possivelmente agindo como um portal interdimensional para curandeiros espirituais. A importância de Aramumuru não é apenas arquitetônica, também possui um profundo valor cultural e espiritual. O local é frequentemente ligado a lendas e mitos incas. De acordo com algumas histórias, o imperador Inca Pachacuti teria passado por este portal em seu caminho para a iluminação. Outras lendas falam de espíritos ou entidades poderosas que guardam este local sagrado. Cientistas também têm demonstrado grande interesse em Aramumuru, tentando explicar suas origens e funções através de diversas perspectivas. Alguns sugerem que o portal pode ser uma formação natural, talvez resultado de atividades geológicas como deslocamentos tectônicos. Número 3. O drone encontra alpinista. Um alpinista escocês que era dado como morto após desaparecer no Himalaia foi encontrado vivo graças à intervenção de um drone. Rick Allen, um alpinista experiente de 65 anos de Aberdeen, havia embarcado em uma ascensão solo do Broad Peak, a 12ª montanha mais alta do mundo, localizada no terreno desafiador e remoto do Himalaia. Seu desaparecimento gerou considerável preocupação entre seus colegas e a comunidade de alpinismo. Rick estava em uma expedição com seu parceiro de escalada, Sandy Allen, que desistiu antes de alcançar o cume. A dupla tinha como objetivo conquistar o Broad Peak, que se eleva a mais de 8.000 metros de altura, mas como o destino quis, a descida solo de Rick após alcançar o cume não correu como planejado. Ele caiu e por 36 horas não havia sinal dele, levando muitos a temerem o pior. A situação era assustadora, para dizer o mínimo.
A situação tomou um rumo esperançoso quando um cozinheiro do acampamento base avistou o que parecia ser a mochila de Rick, bem no alto da montanha. Um drone equipado com uma câmera foi enviado sobre o terreno difícil para confirmar a visão e localizar Rick. Uma vez de volta ao acampamento base, Rick foi rapidamente levado de helicóptero para tratamento médico. Seu quadro de congelamento exigia atenção urgente, especialmente considerando seus encontros anteriores com condições severas em outras expedições. Número 4. O Colosso dos Apeninos. O Colosso dos Apeninos ergue-se como uma majestosa e, de certa forma, assustadora obra-prima nos terrenos da Vila Demidoff, perto de Florença, Itália, e recentemente ganhou atenção depois que imagens de drone se tornaram virais, mostrando sua beleza e grandeza. Esta escultura de 11 metros de altura não é apenas um testemunho do gênio artístico de seu criador, Gian Bologna, mas também uma fascinante mistura de arte, natureza e arquitetura. Gian Bologna, um escultor flamengo, criou esta figura colossal no final do século XVI. A escultura foi projetada para personificar a Cordilheira dos Apeninos, capturando a essência da paisagem acidentada em uma forma que parece estar entre o humano e a natureza. A pele da figura parece fundir-se perfeitamente com o terreno rochoso, enquanto uma barba desgrenhada feita de estalactites adiciona uma qualidade selvagem e indomável à sua aparência. O Colosso dos Apeninos é mais do que apenas uma escultura. É uma estrutura intrincada que abriga uma rede de grutas dentro de sua estrutura maciça. No interior, os visitantes podem encontrar afrescos que retratam homens musculosos e vários tesouros, como conchas, corais, pérolas e cristais, que adornam as paredes, criando uma atmosfera encantadora e um tanto mística. O colosso em si segura a cabeça de uma besta monstruosa, da qual flui água para um lago de peixes abaixo, aumentando a qualidade realista da escultura. Número 5. Cachoeira na China abastecida por tubos. Um caminhante se deparou com uma descoberta assustadora que ninguém deveria ver enquanto explorava a famosa Cachoeira Yunai, usando um drone. Conhecida como a cachoeira mais alta e ininterrupta do país, o caminhante descobriu algo perturbador. O fluxo da cachoeira estava sendo suplementado por um tubo instalado no alto da face rochosa. Esta revelação, capturada em vídeo e postada online, rapidamente se tornou viral e gerou discussões generalizadas. As imagens mostraram água jorrando de um tubo, revelando que a beleza natural da cachoeira era, na verdade, artificialmente aumentada. Esta revelação levantou questões sobre a autenticidade e transparência na indústria do turismo. Os operadores do parque turístico de Yunai logo emitiram uma declaração explicando sua ação. Eles admitiram o pequeno aumento durante a estação seca, argumentando que foi feito para garantir que os visitantes não ficassem desapontados. Eles alegaram que a água adicional vinha de uma nascente e não prejudicava a paisagem natural. Apesar da tentativa do parque de mitigar a reação, o incidente levou os funcionários do governo local a intervir. Eles conduziram uma investigação e aconselharam o parque a informar os turistas sobre tais melhorias no futuro. Você consegue imaginar se banhar em uma cachoeira que parece natural, sem perceber que a água vem de tubos enferrujados? Número 6. Grutas de Maijishan. Um drone estava voando alto sobre as antigas grutas de Maijishan, no noroeste da China, capturando uma vista aérea deste impressionante sítio histórico. As grutas, situadas no terreno acidentado de Tianshui, são uma mescla fascinante de beleza natural e arte humana, um local que tanto fascina quanto humilha o espectador. À medida que o drone se aproxima de Maijishan, ou Montanha Pilha de Trigo, ele revela a magnitude da face do penhasco gigante adornada com mais de 7.200 esculturas budistas e cerca de 300 metros quadrados de murais intrincados. O drone se aproxima, sua câmera focalizando a superfície do penhasco, que é esculpida com câmaras cerimoniais. Estas câmaras foram construídas durante a era posterior de Qin. A falésia de arenito vermelho foi transformada em um santuário de espiritualidade e arte, cada escultura refletindo a devoção e habilidade dos artesãos que as criaram. As imagens do drone mostram a evolução da escultura chinesa, capturando a evolução dos estilos artísticos influenciados pelos designs indianos, da Ásia Central e nativos chineses. A perspectiva do drone oferece uma visão única da vasta floresta de Xiaolongan à base de Maijishan.
onde a folhagem densa fornece um cenário verde exuberante para os tons avermelhados do penhasco, criando um contraste marcante que destaca a beleza natural da área. Número 7. Um mosteiro no céu. Um drone estava voando pelo ar da região de Meret, na Geórgia Ocidental, apenas para redescobrir uma antiga maravilha. Este é o Pilar Katski, uma maravilha natural que se eleva a 40 metros acima do vale do rio Katskura, perto da pequena vila de Katski. Enquanto o drone paira perto do pilar, ele captura a visão impressionante de um antigo mosteiro precariamente empoleirado no topo, se misturando perfeitamente com a paisagem acidentada. O Pilar Katski é reverenciado há muito tempo pelos locais como o Pilar da Vida e um símbolo da verdadeira cruz. A câmera do drone aproxima-se para revelar as ruínas de uma ermida medieval no topo do pilar. Estas investigações determinaram que as estruturas datam dos séculos 9 ou 10. A presença de uma inscrição georgiana datada do século 13 indica que esta ermida ainda estava ativa naquela época. O complexo inclui uma pequena igreja dedicada a Máximo, o confessor, uma cripta, 3 celas de eremitas, uma adega e uma parede de cortina protetora. A igreja em si é um salão modesto e é uma restauração moderna de uma estrutura medieval em ruínas. Sob a igreja, há uma cripta alongada que serve como uma câmara mortuária. Número 8. Círculos de fadas no deserto de Kalahari. No coração do deserto de Kalahari, um drone descobriu uma cena assustadora que parece quase de outro mundo. Estas formações misteriosas, desprovidas de grama no interior, mas cercadas por um anel verdejante, intrigam cientistas e visitantes há décadas. À medida que o drone sobe, ele revela a escala desses círculos, que se estendem por 1.700 quilômetros de pastagens áridas no sul da África. O nome Círculos de Fadas evoca imagens de criaturas míticas, mas a realidade por trás dessas formações não é menos fascinante. Ecologistas têm debatido suas origens por mais de 50 anos, com 2 teorias principais emergindo. Uma culpa os cupins pelos trechos áridos, enquanto a outra atribui os círculos às adaptações evolutivas das gramíneas. As imagens do drone fornecem um ponto de vista perfeito para explorar esse enigma natural. Um ecologista da Universidade de Göttingen tem estado na vanguarda da pesquisa sobre os círculos de fadas desde o ano 2000. Seus estudos, incluindo investigações recentes com drones, lançaram nova luz sobre esses padrões intrigantes. Os interiores áridos dos círculos contrastam fortemente com as gramíneas robustas no perímetro, que evoluíram para maximizar sua captação de água neste ambiente hostil. As gramíneas nos anéis externos desenvolveram um mecanismo sofisticado para sobreviver, um sistema de vácuo ao redor de suas raízes para absorver a maior quantidade de água possível. Número 9. Captura de piton com câmera térmica de drone. Uma aliança inovadora inaugurou uma nova era na gestão da vida selvagem nas profundezas dos Everglades da Flórida. Equipados com tecnologia de imagem térmica de ponta, seus drones estão revolucionando a caça às pitons birmanesas, uma espécie invasora que está devastando o delicado ecossistema. Durante anos, métodos tradicionais lutaram para conter a população de pitons, que cresceu para mais de 100 mil, dizimando a vida selvagem nativa em 90%. Uma startup de Miami especializada em tecnologia de drones de ponta fez uma parceria com Bill Booth, um caçador de cobras veterano famoso por sua experiência em navegar pelo terreno dos Everglades. Usando câmeras térmicas avançadas montadas em drones, a equipe agora pode detectar e rastrear pitons de forma eficaz, mesmo sob a cobertura da escuridão, quando esses predadores estão mais ativos. Essa capacidade marca um salto significativo em relação aos métodos antigos, que dependiam de lanternas e visão humana. A imagem térmica não apenas captura as enormes pitons birmanesas, mas também revela cobras nativas menores, com até 46 centímetros de comprimento. Esse avanço sugere que aglomerados de filhotes de pitons, cruciais para seu ciclo reprodutivo, agora podem ser identificados e removidos, interrompendo sua capacidade de se multiplicar descontroladamente. Número 10. Câmaras ocultas de Mount Rushmore. Nas colinas negras de Dakota do Sul, os rostos de 4 presidentes se erguem imponentes sobre a paisagem, e uma história esquecida está oculta no coração do Monte Rushmore. Este site monumental foi concebido pelo escultor Gutzon Borglum como um tributo à história americana e guarda segredos além de sua famosa fachada.
Em meio às visagens esculpidas em granito de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, Borglum imaginou mais do que apenas uma escultura impressionante. Ele concebeu um grande salão dos registros, uma câmara de 24 por 30 metros, esculpida na rocha atrás da cabeça de Lincoln. Esta câmara foi planejada para ser um repositório da história americana, abrigando cópias de documentos fundamentais para a fundação da nação, como a Constituição, a Declaração de Independência e outros registros significativos. No entanto, o caminho para realizar sua visão foi cheio de desafios. Apesar do apoio inicial para o conceito do Salão dos Registros, restrições orçamentárias levaram o Congresso a redirecionar o foco de Borglum apenas para completar os rostos presidenciais icônicos. O projeto do Salão dos Registros foi deixado de lado, restando apenas um túnel de 21 metros perfurado na rocha atrás da cabeça de Lincoln, que foi esquecido com o tempo. Como não havia acesso público permitido, um drone reacendeu o debate sobre este túnel oculto. Para os visitantes do Monte Rushmore, a câmara escondida permanece um enigma. Número 11. Uma vila de 1000 anos. A notável descoberta que ninguém deveria ver se desenrolou através das lentes da tecnologia moderna nos desertos do noroeste do Novo México. Alto acima da paisagem árida, um drone equipado com capacidades de imagem térmica revelou os segredos ocultos de Blue Jay, uma vila de 1000 anos escondida no terreno acidentado. Blue Jay, conhecida por suas casas ancestrais Pueblo e uma vez próspera comunidade em torno de uma nascente natural, há muito intrigava os arqueólogos desde sua identificação inicial na década de 1970. Localizada não muito longe do famoso Chaco Canyon, este sítio permaneceu parcialmente oculto por vegetação densa e camadas de arenito sopradas pelo vento, preservando seus mistérios sob um manto de terra. Foi somente com os avanços recentes na tecnologia de drones que os arqueólogos ganharam uma nova perspectiva. Uma equipe, usando um drone especializado equipado com sensores térmicos, capturou imagens que transcenderam o espectro visível, revelando estruturas invisíveis a olho nu. As imagens térmicas desvelaram uma paisagem complexa. Compounds de pedra, alguns previamente identificados, mas novos também emergiram debaixo do solo do deserto. Uma das descobertas mais impressionantes foi um círculo escuro aninhado dentro das paredes de uma área de praça, sugerindo um possível kiva, uma câmara subterrânea usada para reuniões e cerimônias comunitárias. Essas descobertas podem remodelar a compreensão de Blue Jay, que diferia dos sítios vizinhos por sua ausência de grandes casas monumentais e kivas típicas da cultura pueblo da era Chaco. Número 12. Cidade subterrânea. Você está olhando para uma maravilha oculta localizada na província de Henan, na China, que perdurou por milênios, escondida sob as colinas e encontrada por um olho no céu. Aqui, aninhadas na terra como os segredos de uma antiga lei, estão as habitações subterrâneas conhecidas como Yaodongs, um testemunho da engenhosidade e adaptabilidade humana que remonta a mais de 4.000 anos. Estas notáveis casas subterrâneas, esculpidas na rocha sedimentar macia, abrigaram gerações e mais gerações de residentes, totalizando cerca de 3.000 até os dias de hoje. Inicialmente desenvolvidas durante a Idade do Bronze em poços profundos, as Yaodongs tornaram-se um fenômeno difundido durante as dinastias Ming e Qing, evoluindo para o patrimônio arquitetônico único visto hoje. De cima, a paisagem transforma-se em um mosaico de estruturas prismáticas que se misturam com a terra. Essas casas, com tetos de cerca de 3 metros de altura e profundidades que variam de 6 a 7 metros, possuem um notável isolamento natural. Nos invernos rigorosos de Henan, as temperaturas internas permanecem confortavelmente acima de 10 graus Celsius, enquanto no verão, a frescura subterrânea oferece um alívio do calor. O charme dessas cidades subterrâneas não está apenas em sua importância histórica, mas também em seu design prático. Os tetos arqueados das cavernas são terrenos férteis para plantas, enquanto as encostas ao redor facilitam a agricultura, criando um ecossistema autossustentável profundamente enraizado na terra. Número 13. A Arca de Noé. Nas alturas acidentadas do Monte Ararat, na Turquia, um mistério tão antigo quanto a própria civilização tem cativado exploradores e estudiosos: a busca pela Arca de Noé.
Segundo o antigo conto bíblico, a arca, carregando Noé, sua família e pares de cada animal, repousou sobre as montanhas de Ararat após um dilúvio catastrófico submergir o mundo. Por séculos, essa história agitou a imaginação e alimentou expedições, cada uma buscando desenterrar evidências da lendária embarcação. Em 2010, um grupo de exploradores cristãos evangélicos alegou um avanço significativo. Aventurando-se profundamente nas encostas geladas do Monte Ararat, eles usaram um drone para vasculhar os arredores e relataram a descoberta de restos de uma antiga estrutura de madeira. Eles afirmaram que a datação por carbono da madeira indicava aproximadamente 4.800 anos, coincidindo com o período da viagem mítica de Noé. O Monte Ararat, em si, é a montanha mais alta da Turquia, elevando-se acima do nível do mar. Suas encostas formidáveis, cobertas de neve e gelo, apresentam um desafio até para os exploradores mais experientes. No entanto, é aqui, entre essas alturas geladas, que os crentes argumentam que a Arca de Noé está enterrada, uma relíquia de significado histórico incomparável, esperando para ser desenterrada de milênios de sedimento gelado. Por enquanto, não há mais informações, mas o que você acha? É real? Número 14. Drone ajuda a resgatar caminhantes desaparecidos. Uma caminhada rotineira transformou-se em uma missão de busca e resgate assustadora nas densas florestas da Floresta Nacional de Pike, no Colorado. 2 caminhantes, junto com seu cachorro, se perderam após se desviarem acidentalmente da trilha Devil's Head, provocando uma resposta rápida da equipe de busca e resgate do condado de Douglas. Equipados com seu drone recém-adquirido, a equipe mobilizou-se rapidamente para implantar esta tecnologia em sua busca pelos homens desaparecidos. Drones, antes relegados a hobbies e fotografia aérea, tornaram-se ferramentas indispensáveis em vários campos, incluindo operações de busca e resgate. Ao contrário das aeronaves tradicionais, como helicópteros e aviões, os drones oferecem flexibilidade incomparável. Eles podem navegar em altitudes mais baixas e manobrar através de paisagens desafiadoras com facilidade. Além disso, de acordo com a equipe de resgate, os drones são significativamente mais econômicos do que helicópteros, que podem custar cerca de R$ 8.000 por hora. Naquele fatídico dia, enquanto o drone sobrevoava a vasta área selvagem, sua câmera escaneava a densa floresta abaixo. De cima, a perspectiva do drone forneceu uma visão panorâmica da trilha Devil's Head, examinando meticulosamente hectares de folhagem densa e terreno acidentado que poderiam ocultar os caminhantes perdidos. Em apenas algumas horas, o reconhecimento do drone se mostrou inestimável. Sua tecnologia avançada de imagem detectou uma pequena clareira aninhada entre os matagais, uma área que correspondia às descrições fornecidas pela última localização conhecida dos caminhantes. A equipe de busca e resgate rapidamente fechou o cerco nas coordenadas, enfrentando densos matagais e declives íngremes. Eles então escoltaram com segurança os caminhantes feridos e seu labrador de volta à montanha. A equipe de busca e resgate neste parque montanhoso costumava passar noites inteiras, procurando por caminhantes perdidos. Agora, com a ajuda da nova tecnologia de drones, a busca foi concluída em apenas algumas horas. Número 15. Um fugitivo. Às vezes, os drones ajudam a localizar pessoas perdidas e às vezes localizam pessoas que não querem ser encontradas. Uma saga desenrolou-se nas montanhas da província de Yunnan, no sudoeste da China, que parece saída de um emocionante thriller. Um fugitivo, esquivo por 17 anos, foi finalmente rastreado graças ao incrível avanço da tecnologia de drones. Seu nome era Song Jiang, um homem de 63 anos que escapou de um campo de prisioneiros em 2002, após ser condenado por acusações graves de tráfico humano. Por quase 2 décadas, Song evitou a captura ao se refugiar nas profundezas da selva atrás de sua cidade natal. Isolado da civilização, ele construiu um lar em uma pequena caverna aninhada em uma encosta íngreme. A descoberta que levou ao avanço nesta longa caçada ocorreu quando a polícia de Yongshan recebeu uma inteligência crucial. Armados com essa informação, eles implantaram drones para vasculhar o terreno montanhoso onde se acreditava que Song estivesse escondido. Do ponto de vista do céu, os drones avistaram uma solitária telha de aço azul em um penhasco próximo. Traços de resíduos domésticos corroboraram ainda mais as descobertas do drone. Essas descobertas forneceram pistas vitais
e as unidades terrestres se aproximaram da entrada da caverna, capturando Song, que foi levado de volta à prisão. A tecnologia de drones pode não ser um progresso positivo para todos. Número 16. Templo Oculto de Gunung Padang. Esta maravilha arqueológica, situada no topo de um vulcão adormecido, despertou debates fervorosos e cativou imaginações com seus terraços e antigas formações de pedra. A uma altitude de quase 1.000 metros acima do nível do mar, Gunung Padang não é apenas uma colina, é um testemunho de milênios de esforço humano. Seus 5 terraços distintos, esculpidos e moldados ao longo de um eixo noroeste e sudeste, cada nível menor do que o anterior, criam uma escadaria para um passado desconhecido. Esses terraços, recentemente inspecionados por um drone, são cercados por paredes de contenção feitas de colunas vulcânicas poligonais. A tradição local adiciona uma dimensão mística a Gunung Padang. De acordo com a tradição, o local foi atribuído ao rei Siliwangi, que tentou construir um palácio durante a noite. Documentado pela primeira vez pelo historiador holandês Rogier Verbeek em 1891, Gunung Padang chamou a atenção dos primeiros exploradores europeus, fascinados pelo rico patrimônio cultural de Java. No entanto, foi somente recentemente que agricultores locais redescobriram o local, levando entusiastas de drones a explorá-lo. Número 17. A Tumba de Capadócia. A tumba de pedra de Capadócia ergue-se como um sentinela silencioso dos tempos antigos, gravada nas faces de penhascos que dominam esta região histórica. Datando do período helenístico, uma era marcada por Alexandre, o Grande, e a ascensão do Império Romano, esta descoberta feita por um drone oferece uma janela para os costumes funerários e a finesse arquitetônica das antigas civilizações da Anatólia. Esculpida em uma face de rocha íngreme, a tumba de pedra de Capadócia é uma maravilha arquitetônica. Sua fachada é decorada com um relevo de um leão, simbolizando força e realeza, indicando que seu ocupante presumido provavelmente era uma figura nobre ou de alta autoridade. A entrada da tumba leva a uma câmara mortuária adornada com entalhes e inscrições desbotadas. Construída com precisão, a engenharia da tumba reflete a habilidade artesanal de seus criadores. Cada marca de cinzel e detalhe do relevo fala de um processo meticuloso, onde mesmo o menor erro poderia ter comprometido toda a estrutura. A rocha local andesito, abundante na composição geológica de Soruns, serviu como material para esta obra-prima antiga, cuidadosamente escolhida por sua durabilidade e facilidade de trabalho. O propósito da tumba de Capadócia continua sendo um assunto de debate acadêmico, enquanto o consenso aponta para seu papel como local de descanso final para um indivíduo proeminente, possivelmente um governante ou líder militar. Teorias abundam quanto a funções adicionais. Alguns historiadores alegam que sua orientação para o nascer do Sol sugere um significado astronômico, embora evidências conclusivas ainda sejam escassas. Número 18. Tornado. No coração dos céus tumultuosos de Oklahoma, um espetáculo de tirar o fôlego se desenrolou. Um encontro sem precedentes entre a fúria da natureza e a tecnologia moderna. Este marco na história da caça a tempestades foi capturado pela primeira vez por um drone que registrou o poder bruto de um tornado de perto. Foi o caçador de tempestades Brandon Clement que embarcou nesta expedição ousada, impulsionado por uma busca de 3 anos para trazer aos espectadores uma perspectiva de tornados nunca vista antes. Armado com seu drone, Brandon posicionou-se a apenas 45 metros do vórtice, enquanto ele atravessava a paisagem, a apenas 135 quilômetros de Oklahoma City. As imagens que ele capturou são nada menos que hipnotizantes. Da perspectiva do drone, somos atraídos para o coração da tempestade, um redemoinho de vento e detritos movendo-se com uma velocidade aterrorizante. Este encontro não foi apenas um espetáculo visual, foi um testamento ao papel evolutivo da tecnologia na captura e compreensão dos fenômenos naturais. Os drones agora entraram no reino da observação de clima extremo, preenchendo a lacuna entre as observações ao nível do solo e as perspectivas de alta altitude. Os drones oferecem aos cientistas e meteorologistas informações valiosas sobre o comportamento dos tornados e a dinâmica de formação. Qual dessas descobertas foi a mais assustadora? Deixe-nos saber nos comentários. Deixe seu like e continue por aqui assistindo a outros vídeos. Cuidem-se, pessoal!